Bom dia, meus amigos. Quero agradecer inicialmente a presença do nosso convidado, nosso já quanto mais palestrante Celso Petrucci, economista-chefe do Secov. Também agradecer a participação da Gisele Pereira, da Burem, empresa parceira que realiza pesquisa para o interior paulista, juntamente com o Secov. Quero também informar que iremos apresentar hoje a pesquisa do terceiro trimestre de 2025, a nossa quarta webinar do ano, onde então estaremos apresentando agora o terceiro trimestre. Importante também enfatizar que até 2023 nós pesquisávamos 10 municípios do interior de São Paulo. Em 23 nós ampliamos esse leque de pesquisa para 31 municípios e a partir de 24 nós estamos agora pesquisando 41 municípios do interior paulista, Baixada Santista e a região metropolitana de São Paulo. Mas também é importante relatar que desses 41 municípios, nós atingimos algo em torno de 40% da população do interior paulista. Então, isso dá uma dimensão da amplitude dessa pesquisa, da confiabilidade desses dados e, logicamente, da importância dessa ferramenta para todos vocês, empresários que atuam na área, seja de incorporação, loteamento e comercialização. É um painel realmente muito rico e muito valoroso como ferramenta de decisão para todos nós. Vocês já puderam observar aí na tela os eventos que estaremos realizando até o final do ano. Então, eu chamaria a atenção de todos vocês para que continuem a explorar essas plataformas digitais do Secov, que é o Secov, o site nosso é secov.com.br e o Instagram é @secov. Temos também, gostaria de reforçar, o 11º Encontro de Construtores e Incorporadores, que nós estaremos realizando no Secov no dia 3 de dezembro, a partir das 13h30, no nosso Espaço Milênio, Centro de Convenções, na sede Secov São Paulo. Eu também, antes de passar a palavra, eu também pediria que vocês que nos acompanham, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês nessa sala, e se tiverem alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, encaminhe através via chat, que eu irei endereçar aos nossos palestrantes. Então, indo direto ao tema, eu já passaria a palavra ao nosso economista-chefe Celso Petrucci. Antes, porém, quero também fazer a leitura breve de seu currículo. O Celso, ele é economista formado pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, ingressou na área de crédito imobiliário em 1976 na diretoria de programas habitacionais da nossa Caixa, nosso banco, iniciou as atividades sindicais no Secov São Paulo em 1983. É o nosso economista-chefe do Secov, atua há mais de 20 anos na Comissão da Indústria Imobiliária da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, tendo presidido a mesma pelo período de julho de 2017 a junho de 2023. E foi representante técnico do Conselho, conselheiro suplente e titular do Conselho Curador do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, com mandato de 2001 a 2011. Meu amigo Celso, a palavra é tua. Obrigado. O Celso irá abordar, conforme falei, mercado nacional, da cidade de São Paulo, funds e um painel sobre economia. Celso, boa apresentação. Obrigado, Celso. Obrigado, Fred. Prazer em estar junto com você aqui, junto com a Gisele, né? O pessoal que nos assiste aí. Eu já vou de antemão fazer um agradecimento à Simone, à Cristiane, ao Igor, que dão esse suporte para a gente poder fazer esse webinar. E eu vou
a partir do ano que vem eu vou mudar meu currículo, viu? Porque senão já vai dar 50 anos de mercado imobiliário, eu vou dar uma diminuída nisso, aí, né? Tá certo, Gisele? Falar que fui formado, né? Falar que me formei em 2010, mas brincadeiras à parte, né? E só brinco porque eu me sinto muito bem em conversar com todo esse pessoal nosso do interior. O nosso interior de São Paulo, Gisele, é o segundo mercado imobiliário do país, tá? Quando a gente tira a cidade de São Paulo, o interior de São Paulo, né, junto com a região metropolitana, tudo é o segundo mercado imobiliário do país. Nós sabemos da importância, nós sabemos da relevância, né? Eu vou procurar não ser chato demais com vocês, falar um pouquinho de economia, né? Falar um pouquinho de mostrar o mercado imobiliário da cidade de São Paulo, que demonstra uma resiliência acima da média do país, né? Mostrar um pouquinho o mercado imobiliário nacional, que também tem se demonstrado resiliente, né? A Brem consolida conosco 221 cidades do país que se utilizam da mesma metodologia para fazer a pesquisa, né? E a gente gosta muito de mostrar os números, né? E depois, tanto eu quanto a Gisele aí, junto com o Fred, a gente está à disposição de vocês para poder tentar responder as perguntas de vocês, tá? Expectativa de crescimento do país para esse ano, segundo o Boletim Focus de segunda-feira, né? É de sexta que sai na segunda, é de 2,2%. E o PIB da construção civil, 2,3%. Lembro a vocês, né, que sempre que o PIB do país cresce 4%, por exemplo, em 2011, né, o PIB da construção cresce 8%. Quando o PIB do país tem uma retração, como foi a pior crise que nós tivemos nos últimos tempos, nos anos de 15 e 16, a construção civil perdeu um terço do PIB, que só foi recuperado, né, esse ano aí, se não me falha a memória, no mês de fevereiro, para a gente atingir o mesmo PIB que nós tínhamos lá em 2013, né? Aqui está a projeção do Boletim Focus também para o IPCA no final do período, né? O INCC, depois de passar durante a pandemia por uma alta descomunal, né? Principalmente por problemas de logística no mundo, né? Não é problema só no Brasil. O INCC vem se acomodando e ainda está alto, 6,37%, porque nós estamos com um problema de mão de obra muito grande, uma falta de mão de obra, né? E um aumento do preço de mão de obra no índice do INCC, ele vem bem acima do que o aumento de materiais, né? Aqui está a grande guerra hoje que nós temos no país, né? Nós passamos praticamente o ano de 2025 com uma taxa de juros de 15%, e é por isso, Fred, que eu falo que o mercado é resiliente, porque a par de ter a Selic a 15%, o mercado vem se mostrando positivo, favorável, né? E continuamos naquela, vamos dizer, naquela polarização. As casas econômicas, os bancos, principalmente, acham que a taxa Selic deve começar a cair em janeiro, né? Mas o presidente do Banco Central, a cada vez que ele fala, e ele falou ontem na Febraban, ele fala que está muito difícil você começar o período de queda de taxa de juros, porque a meta de inflação ainda está longe, né? Só para lembrar vocês, a meta da inflação é 3% do IPCA, tá? Né? E ele insiste que ainda está difícil entrar nesse processo de redução da taxa.
Esses dois slides que eu vou mostrar agora, eles mostram que o Brasil está numa situação hoje de empregabilidade muito forte, né? Geramos aí nos 9 primeiros meses de 2025 1.717.000 empregos com carteira assinada, e o nosso setor sempre colaborando com 218 mil empregos de janeiro a setembro. Lembrando que os empregos da construção civil, normalmente 2/3 dele tem a ver com a área imobiliária. E aqui, né, a cada PNAD que sai a publicação, a gente se surpreende, né? Nós estamos com uma taxa de desocupação, estávamos em agosto, de 5,60, mas nós temos estados como Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, somente dando dois exemplos, que esse índice está perto de 2%. Ou seja, pleno emprego em alguns estados do país, né? O mercado imobiliário da cidade de São Paulo, Fred, ele, muito pelo programa Minha Casa Minha Vida, ele vai mostrando uma resiliência acima da média do país, né? Nós, nos últimos 12 meses, encerrados agora em setembro, né, devemos ter o encerramento de outubro agora, entre amanhã e depois, a pesquisa, nós temos aí 127 mil unidades lançadas. Dessas 127, 76.700 do programa Minha Casa Minha Vida e 50 mil de outros padrões. Foram 76 bilhões de financiamento, né? Aí o programa Minha Casa responde por quase 21 bilhões e os outros mercados por 55 bilhões. Vocês vejam que há 5 anos atrás, ou, desculpa, há 4 anos atrás, de outubro de 20 a setembro de 21, nós tínhamos aí 10 bilhões do programa Minha Casa Minha Vida, que hoje são praticamente 21, para 100%, Fred. E 43 bilhões de outros mercados, que hoje é 55 bilhões, né? É assim que estão indo os lançamentos. As vendas, perdão, as vendas, 110 mil unidades acumuladas também, até 30 de setembro, né? Com VGV significativo de quase 56 bilhões de reais. Mais uma vez, no ano encerrado em setembro de 21, 9 bilhões do programa Minha Casa Minha Vida e agora 18 bilhões. Outros mercados, 31 bilhões, agora 41 bilhões. Ou seja, isso mostra que o mercado, mesmo com pandemia, que o mercado, mesmo com taxa de juros persistentemente alta, né? Mesmo alguns setores do governo falando que a poupança acabou, que não tem financiamento, são só 300 bilhões esse ano, né, Fred, de financiamento. Nós não temos financiamento, né? Nós vamos fazer mais de 1 milhão de operações de financiamento, né? Mas tem alguns players que insistem em dizer que o financiamento está difícil, né? De janeiro a setembro, em outros mercados, a gente já percebe uma queda nas unidades vendidas, né? Mas os lançamentos cresceram, o VGL cresceu, o VGV estável, né? E o programa Minha Casa Minha Vida sempre mostrando indicadores acima de 20% em unidades lançadas, em unidades vendidas, valor lançado, valor vendido, né? Aqui, Fred, é uma tendência que a gente já percebeu no mercado de São Paulo, que as mercadorias, principalmente aquelas que estão entre 66 metros de área útil até 130 metros de área útil, essas estão mostrando uma queda significativa no, nas vendas, né? Espera um pouquinho só. É isso, no VSO. É que eu fico com uma parte da apresentação aqui que me esconde, né? O que significa isso, Fred? Significa o seguinte: mesmo aqui no altíssimo padrão, né, unidades acima de 180, e aqui unidades acima de 130 até 180,
a gente tem uma queda, né? Mas quem está pagando a conta aqui na cidade de São Paulo é a classe média. Para localizar mais para vocês ainda, que eu não tenho nessa apresentação, mas a gente tem em outra, são produtos, Fred, de R$ 700 mil até R$ 2.100.000. Depois, quando a gente olha os produtos de 2.100 a 5 milhões e acima de 5 milhões, a gente vê que o mercado está bastante lançado e está melhor lançado e melhor vendido, né? Aqui é um indicador de velocidade de vendas ou venda sobre oferta que a gente tem, né? Praticamente estável. E o final do ano passado, do Minha Casa Minha Vida, foi muito forte, né? Então, nós estamos aí com 14,4 nesses 9 meses. Aqui é a oferta final que mostra, e eu peço para gravarem esses números, 9 meses de escoamento de oferta para outros mercados e 7 meses para o Minha Casa Minha Vida. Por que eu peço para gravar esse número? Porque depois eu vou mostrar o nacional também, e provavelmente a Gisele vai falar disso, do mercado do interior. Então, é para a gente ter ideia como é que andam os mercados, cada um nas suas, perdão, cada um nos seus segmentos ou nas suas praças, né? Aqui a gente mostra que o ano passado nós tínhamos 55 mil unidades de estoque não vendido, hoje, em setembro, nós tínhamos 68 mil. Não nos preocupa, porque apartamentos prontos, 1% do estoque, apartamentos em 6 meses de lançamento, 46% de estoque, e em construção, 53% de estoque. Ou seja, mais uma vez, isso mostra a resiliência do mercado. O mercado imobiliário nacional, que abrange, dá licença, gente, 221 cidades pesquisadas, no terceiro trimestre, ele mostrou a seguinte posição: foram 307 mil unidades lançadas, com um crescimento de 8,4%, mas no valor de lançamento houve um crescimento substancial, né? Eu vou pedir para vocês levarem em consideração aqui que aqui está o lançamento do Sena Tower, tá? Né? Um lançamento de R$ 7 bilhões que todo mundo já ouviu falar, né? Em Balneário Camboriú, né? Por isso que está dando esse crescimento exponencial aqui. E nas unidades vendidas, um crescimento de 5% em 312 mil unidades. Foram 188 bilhões vendidos nos 9 meses de 25, nessas 221 cidades. E eu sempre gosto de fazer um comentário a respeito dessa nossa série histórica que a gente tem com a Brain, né? Ela já vem já de, eu nem lembro desde quando, eu acho que 16 ou 17, né? Mas ela mostra que há alguns anos atrás, 5 anos atrás, a gente lançava 248 mil unidades, estamos lançando 433, vendia 266, estamos vendendo 420, e a oferta final, Fred, muito condizente com, vamos dizer, com o andamento do mercado, né? Eu diria que o mercado é inteligente, os empresários são inteligentes. Ou seja, nós temos uma oferta final nacional hoje, que o escoamento dela é muito parecido com aquele escoamento que eu mostrei de outros mercados, de 8,9 meses para escoamento de toda a oferta dos 312.544 apartamentos, né? Lembrando, né, esqueci de falar no início, que a nossa pesquisa só abrange empreendimentos residenciais verticais, tá? E, finalmente, falar um pouquinho de financiamento. Aquele financiamento que acabou, né? E que o ano passado nós tivemos aí de recursos da caderneta de poupança 186 bilhões. Estamos encaminhando um ano de 2025
para um financiamento muito parecido a 152 bilhões aqui de 2023, né? A aquisição caindo 9% e a construção caindo 42%. Mas já existe a expectativa de uma reversão desses números, né? Principalmente pelo movimento que nós tivemos aí no mês de setembro. Lembrando que o presidente Lula, no dia 10 de outubro, esteve aqui em São Paulo para falar sobre o novo sistema brasileiro de poupança e empréstimo, né? Então, neste ano de 2026, no, no próximo ano, nós vamos ter um adicional aí de financiamento de aproximadamente 35 bilhões, que são 25% dos depósitos compulsórios, que vão trabalhar junto com a emissão de LCIs, né? Para nós termos aí o financiamento imobiliário a taxa de juros de até 12%, né? E que, a partir de 2027, existe a expectativa de que o sistema tenha uma injeção nos próximos anos de muitos bilhões de reais, né? Que vão vir dos outros 75% do compulsório, vão vir dos vazamentos que tem no SBPE, ou seja, foi editada uma resolução do Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central, que mostra que em 2026 e 2027 nós não deveremos ter menos do que 150 bilhões para financiamento com recursos da poupança. Ah, Celso, em 27 pode ter 200? Pode. Eu acho que pode ter o que o mercado consumir, entendeu, Fred? Vai depender da resiliência do mercado. Isso aqui é o que a gente tinha nos 9 primeiros meses do ano de financiamento de usados e de novos, né? Aqui um pilar do nosso sistema brasileiro de poupança e empréstimo, que é o índice de inadimplência a menos de 1%. É recorde, 0,9%, o último que a BCIP apresentou, né? Só para lembrar vocês, né? A maioria não tinha nascido lá nos anos 2000, 2001, 2002, né? Para lembrar vocês, esse índice, no início desse milênio, né, ele batia 25% de inadimplência. Tá? Né? E hoje nós estamos aqui a 0,9%. Isso mostra que o brasileiro, mais do que tem intenção de compra, como a Brain normalmente mostra para a gente, mais do que saber que a aquisição do imóvel é o maior valor agregado que ele vai ter na vida e a responsabilidade que é comprar um imóvel, ele leva o financiamento imobiliário, ele tem o financiamento imobiliário como a última conta que ele poderia deixar de pagar, né? Então, esse pilar aqui do nosso sistema brasileiro de poupança e empréstimo, e mesmo do fundo de garantia, um pouco mais alta, essa inadimplência, é o que nos dá a tranquilidade de que os bancos continuarão a dar financiamento para nós nos próximos anos. Aqui nós temos. Opa, voltei. Esse ano, uma previsão de 300 bilhões. E para o ano que vem, viu, Fred? Se tivermos 150 para mais do SBPE, nós já temos aprovado o orçamento do Fundo de Garantia de 173 bilhões. Desses 173 bilhões, a gente pode tirar 8 de saneamento básico e 8 de infraestrutura. São menos 16. Então, nós temos 157 bilhões já aprovados de orçamento do Fundo de Garantia, mais descontos para trabalhar o ano de 2026. Aqui é aquela poupança que todo mundo fala que acabou, né? Mas que o Fred e algumas pessoas lá de São José dos Campos esqueceram o dinheiro lá, né? Mas esse dinheiro é de 755 bilhões de reais no mês de setembro. Aqui a disponibilidade de recursos que nós temos, além do SBPE, os 755 que eu mostrei,
além do fundo de garantia, quase 700, as operações do mercado de capitais que tem, vamos dizer, oferecido para o mercado imobiliário recursos além do SBPE e do fundo de garantia. Aqui nós já temos o que nós temos de certificado de recebíveis imobiliários e fundo de investimentos direto no setor residencial, né? E aqui o movimento dos bancos de janeiro a setembro, né? Vocês veem que a Caixa está financiando bem menos a produção com o recurso da poupança, né? Mas continua financiando bastante a aquisição, né? E é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Eu espero não ter sido muito demorado, eu espero que tenha passado para vocês um recado que a gente quer deixar, de que nós vamos fechar um ano bastante satisfatório, se a gente pensar que nós temos aí 15% de taxa de juros, né? E o país continua bastante polarizado, né? E lembrando que o ano que vem vai ser um ano um pouco mais complicado, né, Gisele? Né? O ano que vem nós temos uma Copa do Mundo aí de quase 40 dias. Todo mundo fala, ninguém assiste mais futebol. Aí quando passa um jogo, você sai na rua, não tem ninguém na rua, né? Passa um jogo do Brasil, né? Vamos ter 40 dias de Copa, vamos ter todos os feriados com ponte de emenda, né? E eleições, né? Então vai ser um ano fácil de trabalhar, né? Que mais uma vez o mercado imobiliário vai precisar de muita resiliência e que a gente vai estar aqui mais 4 vezes o ano que vem, né, Fred? Mostrando aí os dados do interior. Então, eu termino aqui e fico à disposição de vocês se houver alguma pergunta aí até o final do webinar. Muito obrigado. Salção, obrigado, excelente, como sempre. Mas como você mesmo, onde você costuma falar nas suas apresentações, nas nossas reuniões executivas, que o mercado nos surpreende a cada dia. Desde o advento da pandemia, nós achávamos que era o fim dos mundos e o mercado vem se mostrando resiliente, como você falou, e mesmo os números, Celso, que você colocou aí, que faz refletir, são números extremamente positivos, né, Celso? Olhando ali aqueles lançamentos, velocidade de vendas do empreendimento de luxo, alto luxo, imóveis acima de 2, 3 milhões, ele sentiu um pouco, logicamente você poderá depois abordar, mas pode ser até que a pesquisa cruzou lançamentos mais recentes que ainda não desovou todo esse estoque. Mas você pega um painel de forma nacional, Celso, o estoque ainda continua pequeno, como nós temos observado ao longo desses anos, né, Celso? E é interessante, e nós já comentamos, você mesmo comentou dentro do Secora, eu me lembro que quando, em 2016, 17, que nós estávamos com um momento bastante desafiador na economia, nós tínhamos taxa de desemprego na faixa de 16%, juros a 3%, o mercado estava totalmente parado. Hoje nós temos uma inversão. Nós temos taxa de desemprego a 5 e juros a 15 e o mercado extremamente aquecido. Eu acho que, se nós olharmos, a visão de empresário tem que sempre olhar de uma forma otimista, enfim, mas eu acho que o juro faz menos mal à economia do que uma taxa de desemprego nos mesmos números de 15%. Pelo menos é o que o mercado está mostrando para nós. Não é saudável, não é, logicamente, mas nós temos também, né, Celso, nós temos 15% para nós tomadores, mas felizmente esse mercado nosso ele é muito saudável e o SBPE está emprestando para o adquirente final, né, Celso, em torno de 10, 10,5 de juros ao mês. O Minha Casa Minha Vida, aí no juro está ainda mais baixo. Então, isso faz com que nós, empresários, apesar de pegarmos um recurso mais caro, mas na ponta final, na hora que nós repassamos esse
valor que nós tomamos, nós conseguimos colocar uma cadeia maior de compradores por o juro tá nos números, ainda não ideal, mas suportável, tanto é que o reflexo está lá, inadimplência de 0,9%, 1%, quando que chegamos a 25%, né, Celso? Então, diante de tudo isso que você colocou, essa é a leitura que eu faço, sabe, Celso, que nós temos ainda um cenário bastante positivo, dado esses números todos que você colocou, correto? Mas deixamos para uma reflexão final. Eu quero agora, na sequência, passar para Gisele Pereira, da Brain. Eu faço também a leitura rápida do seu currículo. Ela é arquiteta e urbanista, formada pela Universidade Positivo, com especialização em planejamento urbano e desenho de cidades e mestrado em desenho de cidades e mestrado em gestão urbana pela PUC do Paraná. Possui formação em gestão de parcelamento de solo pela Universidade Secov, atuou na revisão de planos diretores e setoriais, além de coordenar processos de regularização fundiária urbana e de urbanização, que somam mais de 500 mil metros quadrados. Atualmente, é especialista em inteligência de mercado na Brain, tendo participado de mais de 450 estudos de mercado, entre pesquisas vocacionais, qualitativas e quantitativas. Gisele, agradeço enormemente o prestígio da sua presença e eu passo a palavra para a sua apresentação dos dados dos 41 municípios do interior paulista. Uma boa apresentação, Gisele, obrigado. Muito obrigada, pessoal. É com alegria que aceito esse convite de estar aqui falando desse mercado que é um mercado tão interessante, que é justamente o mercado do interior, né? O mercado também da Baixada Santista e da região metropolitana de São Paulo, que, como o Celso já adiantou, é de fato o segundo maior mercado em volume de unidades lançadas e comercializadas. Vale a pena a gente rememorar, né, dentro dessas 41 cidades, que nós estamos falando de todas as regiões do estado e também aqui dentro dessas regiões a gente segmenta as cidades em macro-regiões para entender também essas distribuições, tanto territoriais quanto também distribuições de lançamentos. Somamos aí mais de 16 milhões em população, o que vai representar, como o Fred já tinha antecipado, mais ou menos 35% da população do estado e também 36% do PIB do estado de São Paulo, que não é pouca coisa, né? A gente está falando do estado mais rico aí do nosso país. A gente inicia a apresentação falando então dos lançamentos e das vendas e depois a gente segue um pouquinho para a situação do mercado atual e também falar sobre precificação, preço por metro quadrado, que é sempre um ponto de interesse aí entre os incorporadores, em especial para saber, né, se a gente está adequado ali ao preço médio, se a gente está acima, está abaixo, como está a nossa performance. Vale a pena dizer que nos primeiros 9 meses de 2025 nós tivemos 41.941 unidades lançadas, isso considerando unidades residenciais do tipo apartamento e 54.235 vendas. Perceba que quando a gente compara em relação aos 9 primeiros meses de 2024, a gente tem uma redução aqui nessa barrinha vermelha, que é justamente a barrinha das unidades lançadas, e a gente tem um aumento nas vendas. Isso é reflexo, em boa parte, dos pontos que o Celso já levantou, né? Uma certa dificuldade na construção e na aquisição do financiamento para a construção e um favorecimento desse financiamento para o consumidor final, né, para o CPF, além, é claro, da diminuição da taxa de desemprego, que gera o quê? A ideia da estabilidade, né? Hoje a gente tem 48% das famílias brasileiras com 21 anos ou mais afirmando que querem comprar imóvel nos próximos 24 meses. 48% das famílias desejam comprar imóvel, seja para moradia, seja para investimento, nos próximos 2 anos, o que é um indicador extremamente positivo que se mantém bastante elevado desde meados ali de 2023 e que foi crescendo cada vez mais em 2024.
Quando nós olhamos em relação ao VGL, né, o que foi o valor lançado e o valor vendido, a gente percebe que em termos de lançamento, a gente se mantém muito próximo desses valores, ainda que em volume de unidades esse volume seja menor. Por quê? Porque, naturalmente, quando eu tenho uma diminuição de lançamentos e uma manutenção da demanda, uma intenção de compra elevada, eu continuo vendendo as minhas unidades, consumindo meu estoque e pressionando o ticket. Isso faz com que muitas dessas unidades acabem ganhando o ticket um pouquinho mais elevado, o que, mesmo com volumes menores de lançamento, se mantém em patamar similar. Inclusive, quando a gente vai olhar o VGV lançado na comparação 23 e 24, veja que interessante, né? A gente faz uma curva bem ascendente desse VGV, da mesma forma que o VGV vendido permanece em crescimento contínuo. Quando nós olhamos para o resultado dos 3 primeiros trimestres de 2025, na barrinha vermelha nós olhamos as unidades lançadas dentro do padrão econômico, Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3, e nos demais padrões, que são justamente essa barrinha cinza. Perceba que no ano de 2024, a gente teve um empuxo de lançamento de unidades colocadas bem significativo, o que naturalmente amplia ali o mercado e faz com que, principalmente nos primeiros meses do ano seguinte, a gente tenha esse equilíbrio de lançamento para o mercado ficar mais saudável. Isso é natural, acontece, é um equilíbrio natural do mercado e principalmente de mercados com bom escoamento. Nos últimos 3 meses, né, no terceiro trimestre de 25, nós tivemos 13 mil unidades lançadas, sendo que quase que meio a meio, né? 6.500 foram econômicas e 6.891 em outros padrões. Perceba que o produto econômico ele vem apresentando uma certa diminuição aqui no ano de 2025. Isso vem também de um estoque um pouco maior que foi lançado no ano de 24. Da mesma forma, o VGV lançado se manteve no último trimestre acima do patamar de 6 bi, que é um patamar que a gente já tinha identificado lá no primeiro trimestre de 25. Quando a gente faz essa somatória, né, observamos que em relação ao ano de 2024, provavelmente a gente vai ficar próximo ao resultado de 2024, um pouquinho abaixo, mas ainda assim com um volume muito menor de unidades, demonstrando o aumento do ticket médio. Mas e as vendas? A gente viu que os lançamentos deram uma reguladinha, mas as vendas seguem crescendo devagar, não tão devagar e sempre, né? Aquela máxima, cresce, cresce devagar e sempre, aqui não é tão devagar, não, tá crescendo sempre e crescendo significativamente. Já no segundo trimestre de 2025, a gente rompeu a marca das 18 mil unidades vendidas. Essa marca, se nós compararmos com a série histórica desde o terceiro tri de 22, nós não tínhamos atingido esse volume de 18 mil unidades vendidas, e já no terceiro trimestre nós mantivemos essa marca das 18 mil unidades, com 18.263 apartamentos comercializados, sendo que destes, mais ou menos 8.800 dentro da modalidade Minha Casa Minha Vida, faixas 2 e 3, e 9.418 em demais padrões, padrões mais qualificados. Perceba que, enquanto eu tive redução nos primeiros 3 trimestres na lançamento de Minha Casa Minha Vida, na venda isso não aconteceu, muito pelo contrário. Se eu comparar com o resultado de 2024, eu estou tendo aumento na venda do programa Minha Casa Minha Vida, impulsionado justamente pelos benefícios de subsídio de taxa e, obviamente, também pela empregabilidade. Em relação ao VGV, atingimos então a marca de 8,9, quase batemos 9 bi no terceiro trimestre de 2025, também valores acima dos auferidos dentro dessa série histórica, pelo menos desde o terceiro trimestre de 2022, a gente não via um resultado que batia os 9 bilhões, em especial batendo esses 9 bilhões nos últimos 2 trimestres, demonstrando que esse limiar que antes não tinha sido atingido agora foi rompido e potencialmente vai se manter aí no quarto tri, que é um trimestre que costumeiramente a gente tem um desempenho interessante em vendas, porque tá todo mundo animado, em clima de Natal, querendo trocar de casa, querendo investir, metas de final de ano sendo colocadas na prática, né? Então,
naturalmente vamos ultrapassar o resultado de 2024 em VGV vendido. E VGV vendido é dinheiro circulando, né? É financiamento, é dinheiro entrando na incorporação. Quando a gente acumula esses resultados, olhando no acumulado de 12 meses, as unidades que foram lançadas, aqui em vermelho, e as unidades que foram vendidas, veja que interessante. Em meados de 2024, eu tive um aumento de lançamento e por isso a minha curva do acumulado virou quase que um platô em volume colocado. A partir ali do mês de junho de 2025, a gente começa a ver o reflexo desse acumulado da queda dos lançamentos. Em contrapartida, perceba que as vendas elas se mantêm estável, mas com essa tendência de crescimento no acumulado, já batendo em setembro de 25 a marca de 70.600 unidades vendidas. A gente brinca que existe aquelas formas nos gráficos quando a gente está analisando gráficos financeiros, né? Que é a boca do jacaré, se está aberta, se está fechada, enfim. O que que a gente percebe aqui? O distanciamento entre o lançamento e as vendas tem algumas consequências que são positivas e algumas consequências que são pontos de atenção. Primeira consequência positiva: o mercado está aquecido, intenção de compra alta, pessoas estão comprando. Isso é positivo para quem está lançando. Lançamento caindo e demanda subindo, o que que a gente tem? Pressão por preço. E essa pressão por preço acontecendo não apenas no preço da unidade, mas também no preço das permutas. Isso pode doer um pouquinho no bolso do incorporador, sendo necessário, eventualmente, a gente trabalhar melhor a viabilidade dos nossos produtos e, principalmente, acertar na precificação e no produto que está sendo lançado para a gente conseguir surfar nessa onda de crescimento de vendas, mesmo tendo essas nuances que não são tão positivas, que são as nuances de custo. Em relação à Minha Casa Minha Vida, perceba que 2024 foi um ano que a gente lançou muito, né? 23, 24 veio muito lançamento. Esse lançamento caindo agora numa adequação natural do mercado. Naturalmente, era um mercado represado, era uma demanda reprimida, então a gente teve um lançamento muito importante entre 23 e 24, mas essa queda vem agora nesse nivelamento do mercado, enquanto as vendas vão de fato alcançando patamares superiores e já em setembro de 2025 a gente passa essa marca tendo mais unidades vendidas no acumulado do que lançadas. Isso fará com que nos próximos meses a gente tenha uma velocidade de vendas e uma queima maior do estoque dessas unidades, abrindo possibilidade para novos lançamentos. Em relação ao VGV lançado e o VGV vendido, aqui é importante dizer também, né, que nós tivemos aqui no lançamento entre 23 e 24 esse acúmulo um pouco maior de valores que gerou esse platôzinho. E agora nós temos aqui a boquinha do jacaré, né, se abrindo e subindo novamente o nosso VGV acumulado. Veja que o VGV acumulado de 12 meses neste mercado já passa dos 34 bi. Isso é um valor muito expressivo. Se a gente olha no acumulado de 12 meses, a gente está falando de fato do segundo maior mercado do país e a gente está falando de um mercado que supera muitas vezes regiões, né? Se a gente for olhar regiões do país, a gente não consegue ter esse resultado tão expressivo. E ainda que a gente tenha algumas regiões ali, como a região de Santa Catarina, que tem prédios bilionários, né? O Celso já trouxe aí também essa influência do Sena Tower. O Sena Tower é um prédio, né? Que a gente está falando de um conjunto, um mercado que caminha em conjunto e que caminha de maneira muito positiva, muito expressiva. E para falar sobre o mercado de maneira geral, também vamos olhar os grandes números, os números da oferta lançada, da oferta final e principalmente o escoamento, que eu sei que tem muito incorporador aí querendo saber de estoque, querendo saber como que está o estoque da sua região. Lembrando que aqui a gente chama de cidades, mas são as grandes regiões que a gente viu lá no início da nossa apresentação. Vale ponderar que, obviamente, a gente tem a maior oferta lançada e o maior estoque registrado aqui na região metropolitana de São Paulo, né? 259 empreendimentos que somam aí quase 59 mil apartamentos colocados em um estoque de 10.351. É o maior estoque na região como um todo, dentro dessas 41 cidades analisadas, que a gente já comentou em todas as áreas do estado.
nós temos um estoque de 58.643 apartamentos. O segundo maior estoque em volume está na região de Campinas. Campinas, uma região também bastante interessante, tanto em precificação quanto também em escoamento de oferta, 10.661 unidades em estoque. Seguimos para a região do Grande ABC, onde a gente também tem ali mais ou menos 6.300 unidades em estoque. Sorocaba também, região de Sorocaba, região muito interessante, tanto para o mercado vertical quanto para o mercado horizontal, né, com muitas oportunidades de crescimento. Seguimos também para a Baixada Santista, 5.539 unidades, com produtos bem qualificados. Também Baixada Santista traz alguns produtos um pouco diferentes em termos de padrão. Em relação ao escoamento, essa coluninha aqui é bem importante. Quando a gente vai olhar o mercado de maneira geral, a gente costuma observar a oferta lançada, ou seja, a soma de todas as unidades que foram colocadas, o estoque propriamente dito, que é algo importante para todas as análises de mercado, e a disponibilidade sobre a oferta lançada, que é justamente essa última coluninha aqui. Quando a gente fala de disponibilidade sobre oferta lançada, a gente está falando quanto que falta vender de tudo aquilo que foi colocado. Quando a gente tem essa disponibilidade entre 30% e 35%, a gente costuma dizer que o mercado está saudável, está escoando as unidades que estão sendo colocadas estão sendo vendidas e tem baixo estoque. Quando a gente tem entre 25% e 30%, a gente já começa a dizer que é um mercado bem saudável, que ele tem um escoamento bem elevado, bem rápido dessas unidades. Abaixo de 25%, a gente já começa a brincar que o mercado está pedindo lançamento em algumas regiões, porque justamente a gente está com um estoque muito baixo frente ao total que foi colocado. No caso de vocês, no mercado geral, nós temos 21,5% de disponibilidade. Então, a gente pode dizer que, de fato, o interior de São Paulo, a Baixada Santista e a região metropolitana estão pedindo lançamento aí. E onde está pedindo mais? Justamente na região metropolitana, na região ali de Sorocaba, né, que a gente está pedindo também lançamentos, e em termos de disponibilidade também na região do Grande ABC, na região de Franca. Mas, de modo geral, a gente tem um bom escoamento em todas as regiões analisadas, demonstrando aí oportunidades para lançamento e venda e captura dessa demanda que está tão crescente. E preço, né? Como que está o preço dessas unidades? Se nós olharmos em relação ao ticket médio, as unidades estão sendo comercializadas basicamente por 579.080. Isso é preço de tabela, preço médio das unidades disponíveis para venda no final do terceiro trimestre de 2025. Obviamente, esse preço varia em relação à região onde eu estou inserido, chegando a valores que passam de 964 mil na média, na Baixada Santista, até valores ali na casa dos 400 mil na região de Bauru. Então, essa oscilação de valores também é interessante de nós observarmos que dentro de uma mesma grande região, nós temos diferentes perfis. O ticket médio do Minha Casa Minha Vida é de R$ 268.450, sendo que as unidades que são comercializadas a preços menores, né, que são abaixo de 240 mil, estão em Bauru e Araçatuba. As demais regiões trabalham valores acima de 240 mil, inclusive algumas cidades passando da marca dos 300 mil, como é o caso da Grande ABC, de Jundiaí e da Baixada Santista, onde as unidades do faixa 2 realmente têm um volume muito menor, tem uma representatividade muito mais significativa no faixa 3. E o preço por metro quadrado, né? Que o preço por metro quadrado é sempre aquilo que todo mundo quer saber, né? O preço por metro quadrado do interior de São Paulo é de R$ 9.055 o metro quadrado, o que é um preço bem interessante se a gente comparar com outras. Se a gente for comparar com o interior de qualquer outro estado, esse preço está fantástico, né? Está muito acima da média do interior dos outros estados, mas até mesmo se nós formos comparar aí em relação algumas cidades de região metropolitana ou cidades médias, a gente já tem valores menores do que esse, demonstrando a força do mercado. De maneira especial, chamamos atenção para a Baixada Santista, com valores que passam de R$ 11.200 o metro quadrado, sendo a região em que, de fato, nós encontramos os produtos mais valorizados.
Temos também a região do Grande ABC, passando dos R$ 10.000 o metro quadrado, regiões de Campinas, Jundiaí e região metropolitana de São Paulo, também passando da marca dos R$ 9.000 o metro quadrado, e as demais regiões ali trabalhando entre 7.500, 8.500 o metro quadrado, também uma precificação bem interessante. Segmentando apenas os produtos do Minha Casa Minha Vida, nós temos uma média de R$ 6.046 o metro quadrado, sendo que Baixada Santista, Grande ABC e Jundiaí praticam valores ali ou dentro da casa dos 7.000 ou um pouquinho acima dos 7.000, e também região metropolitana de São Paulo com R$ 6.674 o metro quadrado. Com essas informações, então, eu encerro a minha apresentação e fico à disposição em caso de dúvidas. Muito obrigada. Gisele, excelente a sua apresentação, muito clara, muito rica e muito animadora, né, com os dados todos. Nós temos Sem aqui, dúvida. nós temos mais 5 minutos e eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois, dentro desse cenário que vocês colocaram, porque vocês que estão à frente dessas pesquisas, logicamente, vocês conhecem esses números em profundidade. Mas diante de tudo aquilo que foi aqui colocado, é a pergunta do milhão. Como o Celso colocou, os desafios do ano que vem. Nós temos feriados prolongados, nós temos a paralisia com a Copa do Mundo, nós temos eleições, enfim. Mas, virando a mesa, o que nós temos? Você colocou, José, 48% da família brasileira deseja vir para o mercado, seja para investimento ou como comprador final. Nós temos recursos crescentes de financiamento. Nós temos tendência de baixa de juros. Nós temos um estoque extremamente pequeno, seja nacional, na capital ou no interior, na ordem de 8%, 9%. Celso e Gisele, vocês que dominam esses números, mesmo com esse cenário, com essa sinalização de eleições e tudo mais, mas com um cenário positivo, como que vocês veem o mercado para o ano que vem? É uma estabilidade, se estabilizar da forma que está, também os dados são os que você sempre nos apresentou. Hoje nós estamos o dobro da média histórica do mercado em lançamentos, em vendas e em valores de investimento para a produção e para o adquirente final. Vocês acreditam numa paralisia por conta desse cenário negativo? Vocês acreditam numa estabilidade do mercado por conta desses fatores positivos do mercado? Ou vocês acreditam ainda em crescimento, Celso? Porque como você sempre fala no Secov, o mercado vem surpreendendo há ano, todo ano, quando você nos apresenta a diretoria executiva o cenário nacional e do ano, você olha, gente, esperávamos isso e o mercado foi aquém das nossas expectativas. Vamos começar pelas damas. Gisele. Obrigado. Qual o Bom, sentimento, Gisele? essa pergunta, Fred, não é de 1 milhão, não. Essa pergunta é de 1 bilhão, né? Para mais aí, que esse mercado ele não é mais milionário sob nenhuma hipótese, né? É um mercado mais do que bilionário. De fato, ano que vem a gente tem um ano difícil em relação a questões externas, né? Não é um ano difícil em relação à demanda e potencial de compra, mas é um ano que, obviamente, vai impactar aí, em especial nas aprovações de projeto, nas aprovações dentro das prefeituras, né? Porque se a gente emenda feriado na iniciativa privada, iniciativa pública emenda mais ainda, eu posso dizer isso com confiança, porque eu já trabalhei dentro da iniciativa pública. Então, vai ter muito feriado emendado, aí a gente vai ter dificuldade de aprovar projetos. Claro que, quando a gente olha para essa relação de intenção de compra, para a baixa da taxa de desemprego e para uma tendência de queda da taxa Selic, que ainda que exista resistência, há uma tendência de que essa taxa vai cair, né? Não tem como a gente se manter nesse patamar tão elevado por tanto tempo. Isso vai impactar numa manutenção das vendas. Então, a gente vai continuar vendendo as nossas unidades. E a tendência é que, além dessa manutenção, que a gente tenha potencial de ampliar essas vendas, em especial no decorrer ali dos primeiros trimestres do ano.
Porque, obviamente, quando a gente chega na época de eleição, isso impacta diretamente na tomada de decisão e gera uma certa incerteza no comprador também, o que pode gerar um impacto no segundo semestre. Mas, de modo geral, a gente tem uma visão de estabilidade com tendência de alta para as vendas, e nos lançamentos, a gente vai ter provavelmente o acúmulo de lançamentos no início do ano, aproveitando esse momento pré-Copa do Mundo, pré-eleições, pré-tudo mais. A gente acaba tendo esses lançamentos concentrados agora no início do ano e as vendas permanecendo estáveis ou crescentes ao longo de 2026. Muito bom, Gisele. Obrigado. Doutor Celso Petrucci. Primeiro eu queria parabenizar a Gisele pela clareza, pela didática que ela tem na apresentação. É a primeira vez que eu faço junto com ela, mas vou convidá-la para outras, tá? Muito fácil de entender o que você fala, Gisele. Sem dúvida, sem dúvida. Fred, as pessoas assim que a gente tem mais intimidade, né? Tem aí a Kelma, tem aí o pessoal de Santos que está aí os nossos outros regionais. Deixa eu falar uma coisa. Eu mesmo nos anos que o pessimismo era generalizado, eu procuro olhar, ao invés de olhar o copo esvaziando, eu procuro olhar o copo cheio. Então, por conta de dois ou três fatores, né, alguns que a Gisele já colocou, a empregabilidade, a taxa de desocupação baixa, a queda da Selic, ela vai acontecer. O Gabriel Galípolo pode brigar o quanto ele quiser, né, que a expectativa é que no final do ano a gente tenha uma taxa de 12,25, né? Pode não parecer nada, Fred, mas significa muito, principalmente no psicológico do país, no psicológico das pessoas. Tá? Então, vamos lá. Nós vamos ter queda de Selic. Nós vamos ter aproximadamente 300 a 320, 330 bilhões de recursos do SBPE e do Fundo de Garantia. Nós temos o programa Minha Casa Minha Vida, que é uma joia da coroa deste governo, voando, né? Então, dá para acreditar que o programa Minha Casa Minha Vida vai crescer. Falta eles ainda fazerem algumas coisas no faixa 4, foi a única anotação que eu fiz aqui, né? Porque a faixa 4 ela só está fazendo financiamento para pessoa física. E a gente tem a expectativa de que o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal desenvolvam o segmento de pessoa jurídica, porque se você não soltar para produzir, você não vai ter as pessoas físicas. Se você tiver só pessoas físicas, você vai ter 75% de financiamento gasto do faixa 4 para imóvel usado e 25% para novo. Então, é importante ter esse recurso do faixa 4 para as PJ. Então, é o seguinte, Fred, não tem por que achar que o mercado de 2026 vai ser pior que o mercado de 2025. Tá? Eu não consigo fazer essa afirmação, não consigo fazer em nível nacional, nem no nosso estado, e muito menos na cidade de São Paulo. Acho que o mercado está passando por uma, vamos dizer, transformação. Quem sabe aquela classe média que eu falei que está pagando mais a conta por conta dos juros mais altos, por conta da não disponibilidade de produto, por conta de uma, vamos dizer, contrapartidas às prefeituras. A Gisele é uma urbanista, né? É brincadeira, né? Nós temos um fundo aqui, Gisele, que recebe outorga onerosa, o Fundurb, dá mais de 1 bilhão por ano, entendeu? Né? Então, às vezes, um produto de altíssimo padrão aguenta pagar uma outorga onerosa, às vezes, um produto de classe média não aguenta. Então, com algumas adequações do mercado, com vamos dizer, alguns movimentos aí, né, eu não acredito que a gente tenha, em 2026,
um mercado menor do que 2025, quer seja no valor de lançamento, quer seja no valor de venda, quer seja no número de unidades. Tá? Estou otimista em relação a isso. Tá? Professor, muito obrigado. Para finalizar, uma última questão que vem aqui do Eugênio Vertamati. Para o Celso, ao longo do tempo, como você compara a taxa de venda de imóveis com a taxa de crescimento da população? Essa pergunta eu tinha visto aqui no chat. Quem foi mesmo que fez, Fred? Eugênio Eugênio. Vertamati. Né? A pergunta do Eugênio é muito inteligente. Né? O Eugênio está vendo o seguinte: os domicílios do país continuam crescendo. Nós temos aí uma média, Fred, de 800 a 900 mil casamentos por ano. Nós temos aí 300 a 400 mil divórcios por ano. Né? Domicílio. Então, até é o seguinte: a nossa taxa de crescimento populacional no país ela vem caindo. Né? As famílias estão diminuindo. Né? O que está crescendo efetivamente, Eugênio, são as famílias que são chamadas pelo IBGE de famílias, é um arranjo familiar que a gente chama de unipessoal. Né? Cada vez mais nós temos pessoas idosas, pessoas sozinhas, jovens morando sozinhos. Isso já é quase 20% dos domicílios do país. Então, a sua pergunta é muito pertinente. Nós vamos continuar com esse crescimento de domicílios, no mínimo até 2030, pelas projeções que a gente já conhece, feitas pela Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, nós temos um déficit que uns falam que é 5 milhões e 800 mil unidades, mas lá em 1964, só para vocês saberem, quando foi criado o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, o BNH, a correção monetária, o déficit habitacional do país era de 8 milhões de unidades. Ou seja, a gente tem um déficit que é significativo, grande parte desse déficit é por ônus excessivo de aluguel, então a gente vê que está se desenvolvendo muitas questões do multifamily, de locação social, já o governo olhando para isso. E eu tenho certeza, Eugênio, que o nosso mercado está pronto e o nosso empresariado maduro para ir se adequando a esses crescimentos populacionais, crescimentos de domicílio, né? No desenvolvimento dos seus produtos. Tá? É isso, Fred. Legal. Gente, agradeço enormemente a brilhante apresentação de vocês dois, do Celso, da Gisele. Gisele, contamos com você nos nossos próximos encontros. Como o Celso não colocou, muito clara, muito rica na sua apresentação. Isso veio só engrandecer esse nosso painel. Agradeço também a todos que estiveram conosco nesta sala até o final dessa apresentação, também o nosso staff, o Igor, a Cristiane, a Simone, e, por fim, informar que esta apresentação estará disponível no site do Secov, ainda hoje, até o final do dia, no secov.com.br. E agradeço a todos e desejo a todos vocês um excelente ano de 2026, festa com a família, muita prosperidade, muita energia para todos. E o ano que vem nos veremos aqui nessa mesma sala com a apresentação do ano de 2025, do quarto trimestre, e também fechando o ano de 2025 dessa forma, o cenário nacional, da cidade de São Paulo e do interior paulista. Meus amigos, agradeço, fiquem todos em paz e até um próximo encontro. Muito obrigado a todos. Feliz Natal! A todos. Tchau, Gisele. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Simone, Cristiane e Igor. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Obrigada, Celso. Obrigada.